Fala pessoal, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de que horas você está aí assistindo esse vídeo. Vamos para mais um vídeo do canal do Zero a Consistência, onde a gente vai voltar a postar vídeos semanais e eu vou entregar um conteúdo bacana, gratuito aqui para vocês, explicando sobre o mercado de ações, principalmente o Day Trade. Então, segue, curte, já deixa aqui a inscrição no canal, compartilha para o amiguinho para a gente dar andamento a esse projeto. Show? E nosso assunto de hoje é um assunto muito importante dentro da análise técnica, que é suporte e resistência. A maioria de vocês já devem saber o que é suporte e resistência, mas saber simplesmente a teoria é o suficiente. Nós precisamos saber como traçar esse suporte e resistência. Então eu vou te explicar da maneira mais simples possível para você aprender de uma vez por todas como traçar suporte e resistência. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te falar o que é o suporte e resistência e como traçar na prática, ok? Pessoal, primeira coisa é o seguinte, suporte e resistência são regiões fortes no gráfico. E eu vou demonstrar isso dentro do Profit Pro, dentro da análise gráfica, e depois eu vou mostrar para vocês exatamente como eu visualizo e faço as minhas marcações diariamente no gráfico do mini índice Bovespa. Tudo bem? Vamos comigo. Então, galera, vamos lá explicar para vocês primeiramente o que é o suporte e resistência, para depois nós irmos mostrar efetivamente como traçar e encontrar essas regiões, tá? Vamos lá, suporte e resistência, pessoal, vou aqui para o cantinho da tela, estamos aqui no índice Bovespa, que é o nosso mini índice, o índice futuro aqui do mercado brasileiro, onde nós operamos day trade, onde eu vou demonstrar para vocês qual é a teoria do suporte e resistência. Vamos aqui para um gráfico diário, por exemplo, 60 minutos, vou mostrar para vocês um pouco o que é o suporte e resistência. Gente, ó, suporte e resistência parte do princípio de quê? De que são regiões onde o mercado costuma voltar dali, respeitar aquela região, por alguma maneira, por algum tipo de operação de preço posicionado naquela região. Então, vamos partir do princípio que o mercado, eu vejo o mercado como um andar, como um prédio de vários andares, tá? Então eu vejo o mercado como um prédio de vários andares, onde nós temos aqui, ó, nós temos aqui o térreo, nós temos o primeiro andar, nós temos o segundo andar e assim sucessivamente, tanto para baixo quanto para cima. Então, quando você está dentro de um prédio, você tem ali, não importa em que andar você esteja, você tem ali o suporte, que é o piso, onde você está pisando, e você tem acima da sua cabeça uma resistência, que é o teto, tá? Então, a gente pode colocar e nomear cada uma dessas partes. Se eu estou aqui embaixo, aqui eu tenho um suporte. Se eu estou aqui embaixo, aqui eu tenho uma resistência, tá? Aqui estou eu, nessa região. Então eu tenho uma resistência em cima, que é o teto, e eu tenho um suporte embaixo. O mercado ele tende a respeitar essas regiões, tá? Até certo ponto. Por que o mercado respeita essas regiões de suporte e resistência? Porque são regiões de aglômero de força compradora, no caso do suporte, e no caso da resistência, regiões de aglômero de força vendedora. Como assim, Igor? Grandes players, instituições, corretoras, enfim, muita gente posicionada ali, muito dinheiro, muitos contratos posicionados ali. Então, tende-se que o mercado, toda vez que ele sobe e bate na resistência, ele tende a voltar dali, tá? Por quê? Porque existe uma barreira de preço, vários players posicionados ali com muitos contratos, fazendo com que o mercado tende a descer a partir daquele momento. A partir do momento que o mercado vai para esse andar agora, ó, estou no andar de cima, no nosso primeiro andar, então aquilo que era resistência passa a ser o quê, gente? Passa a ser o quê? Passa a ser suporte, porque eu passei de andar. Então, seu vizinho de cima, para quem mora em apartamento, ele está pisando na sua cabeça. O que é teto para você é piso para o vizinho de cima.
Ou seja, é o suporte. Tem muita gente que confunde. Suporte fica embaixo, a resistência fica em cima. Suporte é aquilo que suporta o peso, ou seja, fica embaixo. Mas a partir do momento que se rompe uma resistência, ela vira suporte. Tá? O que é romper? É passar de um andar para o outro. Ó, o mercado pegou aqui o elevador, subiu e passou de um andar para o outro. E agora aquilo que era resistência passou a ser suporte. E logo a parte de cima vira uma resistência. E assim sucessivamente. Quando ele passa desse andar, vai pedir a resistência do próximo andar. Tá? Então, toda resistência rompida vira suporte e todo suporte rompido vira resistência, dependendo de onde o mercado está. E ele sempre vai respeitar essas regiões. O que é um suporte e resistência? São regiões onde o mercado bate e retorna mais de uma vez. Tá? Tem muito aluno que traça suporte e resistência porque o mercado fez um fundo naquela região, bateu uma vez só e voltou dali. Ali não se caracteriza ainda um suporte ou uma resistência, é simplesmente um fundo ou um topo. A partir do momento que ele faz duas vezes, no mínimo, aí sim nós temos suporte e resistência. Como assim, Igor? Duas vezes? Vamos lá, vamos traçar. Nós temos aqui ó, esse suporte. Você percebe que o mercado bateu aqui uma vez e bateu duas vezes e retorna daqui. Então nós temos pelo menos duas referências demonstrando que ali é um ponto de congestão, uma força compradora. Então se futuramente o mercado bater aí novamente, eu já tenho uma ideia de que ele vai voltar novamente. Ou seja, já cabe uma possível compra. Tá? Então a gente sempre trabalha com esse tipo de análise. A gente trabalha com o pensamento que ele vai retornar a partir daquela região. Certo? Qual é a próxima região que eu tenho a partir dessa região? Eu tenho outro ponto mais ou menos aqui, ó. Perceba que o mercado ele bate aqui e começa a subir, tá? A partir de que ponto ele começa a subir aqui, ó? Perceba, ele bateu aqui e subiu, bateu aqui e subiu, bateu aqui e subiu. Ou seja, eu tenho três parâmetros, três regiões, né, onde ele respeitou. Ok? Então, isso já é um suporte. E agora, no caso, uma resistência. Tá? Então, depende de onde o mercado está. Se ele está embaixo, é resistência. Se ele está em cima, é suporte. Tá? Então, eu estou em 60 minutos. Vou subir agora mais um pouco. Eu tenho essa região aqui. Ó. Perceba que o mercado respeita essa região. Respeita como? Ó, ele pegou aqui, ó, subiu, aqui ele bate várias vezes, desce, sobe, segura, aqui ele bateu e desceu, aqui ele bateu e subiu, aqui ele bateu e subiu. Então, é uma região de suporte e resistência. É uma região que está respeitando várias vezes o mercado segurar nessa região. Tudo bem? E conforme eu vou vendo essas regiões, eu vou marcando. Eu vou marcando. Gente, é região. Não quer dizer que o preço é aquele e pronto. O preço é 104.331. Não. Se Joãozinho marca 104.300, tá certo também. Se eu marco 104.340, tá certo também. É uma região, não é um preço fixo. Claro que essa região não pode ser muito dispracente de uma para outra, tá? Mas é uma região de venda ou uma região de compra, depende de onde o mercado está. Se o mercado está na região de cima, ele é suporte. Então, toda vez que ele bate aqui, ele vai recorrer para subir novamente. Mas se o mercado está no andar de baixo, ele trata como resistência. E toda vez que ele bate, ele desce a partir desse ponto. Tá? Então depende de onde o mercado está vindo, de que andar do prédio que nós falamos ele está. Se está no andar de cima, no primeiro, no segundo, no terceiro andar. Compreenderam? Com isso, eu vou marcando as regiões. Percebam que eu estou no gráfico de 60 minutos, tá, pessoal? Então eu vou primeiro para um gráfico maior. Talvez até no diário, depois eu vou para 60 minutos. Por quê? Porque dessa maneira eu consigo visualizar melhor as regiões. Tá? Então, ó, eu vou subindo, vou marcando. Ó, vou marcando tudo aquilo que eu entendo como região clara que o mercado segurou. Gente, não pode sair marcando tudo. Essas são regiões claras, evidentes, que o mercado bate e retorna mesmo. Tá? Então a gente percebe que ele bate aqui e retorna, ele bate aqui e retorna. Tá? Então vocês percebem que é algo muito claro, não é algo duvidoso. Eu tenho essa região aqui de cima
E por fim, eu tenho esse topo aqui. Esse topo aqui é uma resistência? Não sei. Por quê? Porque só tem ele. Então, se eu traço aqui uma linha, eu não tenho outra referência que esse topo é realmente uma resistência. A não ser que eu tire um pouco o zoom da tela e verifique lá para trás. Ó. Agora eu verifiquei lá atrás que existe uma referência aqui nessa região, ó, onde o mercado costuma respeitar. Então, eu vou marcar aqui. E entender que o mercado sempre bate nessas regiões aqui e começa a voltar, tá? Pronto, está de bom tamanho, suporte e resistência em 60 minutos. Acabou por aí? Não, por quê? Se tratando de day trade, eu não vou operar nos 60 minutos. Por quê? Porque vai demorar bastante para que me dê um gatilho de operação. Então, eu que opero gráfico de 5 minutos, eu costumo ir afiando mais essas entradas. Então, de 60 eu vou para 30 minutos. E aí eu já começo a identificar se tem mais algum ponto a ser traçado ou melhorado. Eu posso ajustar uma linha, posso ajustar outra linha. Então, eu não preciso literalmente estar traçando suporte e resistência em 30 minutos novamente. Tá? Eu só verifico aqui se eu tenho algo que eu não esteja vendo em outros tempos gráficos. Para mim, está de bom tamanho. Agora eu vou para 15 minutos. Olha o que eu faço em 15 minutos. Chegou em 15 minutos, eu vou mudar a cor da minha linha para que não fique igual ao que eu tracei em 60 minutos. Por quê? Porque eu tenho que entender na hora que eu estou operando que essas regiões que eu tracei em linha amarela foram mais fortes. Então agora eu vou para o 15 minutos e começo a traçar as regiões que eu julgo como regiões mais que não são tão assertivas, regiões que o mercado segurou, mas nem tanto. Então eu começo a traçar as regiões que eu enxergo em 15 minutos. Por exemplo, aqui, ó, o mercado segurou, 2 topos aqui, são pequenas resistências que não são tão confiáveis, mas eu vou marcar nesses pequenos gráficos. Normalmente, um macete para vocês, entre 2 linhas amarelas, eu vou ter pelo menos uma azul. Normalmente, não é regra, tá? Então, eu vou marcar essas regiões aqui que o mercado vem respeitando, porque ele pode respeitar no futuro também. Gente, o mercado ele tem memória. Essas coisas funcionam, padrão de suporte, resistência, o price action funciona. Por quê? Porque o mercado tem memória. Então, vários operadores começam a observar esses pontos e começam a vender e comprar nas regiões parecidas. Os bancos começam a efetuar nas regiões parecidas. No bola, o que é o bola? 108 mil, 107 mil, 109 mil, regiões terminadas em 000. Então essas regiões são chamadas de bola. Então o mercado começa a respeitar esses padrões técnicos simplesmente pelo fato de vários traders, várias corretoras, vários robôs, várias instituições venderem e comprarem nas regiões já padronizadas, nas regiões que o mercado antes já fez. Tá? Gente, é confiável o suporte e resistência? Sim, é confiável, mas ele pode ser rompido. Pode ser rompido sim. E a gente vai ter outras aulas para explicar o que fazer quando o suporte ou a resistência rompe. Aí a gente vai estudar alguns parâmetros que a gente possa tanto nos proteger quando há o rompimento e como fazer a entrada quando esse rompimento acontece. Mas, via regra, a gente tem aqui o suporte e resistência do dia 14 de 12 de 2021 no mini índice ao vivo. Então, nós temos todas as regiões aqui onde o mercado teria venda aqui, ele rompeu a região, venda aqui, nós teríamos compra aqui, compra aqui, compra aqui, compra aqui. Então são regiões que o mercado começa a respeitar as nossas linhas e nos dá a oportunidade de entrada e de saída. Tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Assim que eu traço meu suporte e resistência, vou operar em 5 minutos. Quando eu chego em 5 minutos, todo o meu parâmetro de suporte e resistência já está definido. Eu simplesmente vou averiguar as melhores entradas. Por exemplo, nós tivemos uma entrada de venda agora há pouco, bem aqui, nesse rompimento, onde ele voltou e tocou na resistência. Então, se a gente for falar do prédio dos andares, nós temos aqui um andar e outro andar. Nós temos aqui o andar de cima e o andar de baixo. Quando ele passa o andar para baixo, isso daqui, que era antes piso, suporte,
passa a ser uma resistência, empurrando o mercado para baixo. Então, aquilo que era piso aquilo que era suporte virou resistência, aquilo que era piso virou teto e vice-versa, dependendo da tendência do mercado. Teremos outra aula para falar sobre tendência do mercado. Espero que tenham curtido o vídeo, compartilha com um amiguinho, compartilha com a amiguinha, me segue no Instagram e acompanhe o meu canal, que vai ter muita coisa boa, tá bom? Aquele abraço, pessoal.